existe coisa difícil, existe você estar desmotivado. Não existe coisa difícil. Então a pessoa fala, muito difícil ter rotina de estudo, muito difícil acordar cedo, muito difícil trabalhar, muito difícil fazer exercício físico. Não é que é difícil, é que isso não é prioridade na sua vida. Isso as pessoas têm que começar a entender, Lutz. Você consegue ter baratos induzido por comportamento, sabe? Você trabalhar e terminar o dia, fechar a agenda e fez o que devia fazer. Porra, aquilo te dá uma sensação boa. Imagino, cara, e isso me anima pra caralho, assim, sabe? Então você tem que criar esses mecanismos de mentalização. Eu faço isso. E eu sou bem intenso nisso às vezes, sabe? Durante minha trajetória, observei atentamente como os comportamentos moldam nossas vidas. Por exemplo, o hábito de estudar se tornou uma parte fundamental de minha rotina, sendo percebido pelo meu cérebro como uma necessidade, quase como um vício. Esta associação se assemelha à necessidade vital de água, algo intrínseco à nossa existência. No entanto, essa mesma associação pode ser aplicada a uma variedade de comportamentos, desde fumar até socializar, demonstrando a flexibilidade do cérebro em adaptar suas preferências e motivações. É interessante notar que indivíduos com predisposição para determinados vícios tendem a redirecionar essa compulsão para outros comportamentos quando privados do objeto inicial do vício. Por exemplo, membros dos Alcoólicos Anônimos muitas vezes desenvolvem uma dependência semelhante à reunião em si, revelando a adaptabilidade do cérebro humano diante de novas circunstâncias. O conceito de vício, apesar de tão familiar em nossos dias, é uma construção recente na história da humanidade. Nosso cérebro evoluiu sem a concepção prévia dessa palavra, destacando a capacidade de adaptação e aprendizado contínuo do órgão. Do ponto de vista neurobiológico, o vício pode ser caracterizado como um comportamento que gera dependência ou requer doses crescentes para alcançar o mesmo efeito desejado. Neurologicamente, qualquer comportamento pode desencadear áreas específicas do cérebro, associadas ao sistema de recompensa, como o núcleo accumbens, responsável pela liberação de dopamina. Este neurotransmissor, crucial para a motivação e prazer, é ativado quando o cérebro reconhece estímulos relacionados ao comportamento desejado, como um bar ou o contexto de fim de semana, incentivando a busca por essa gratificação. Assim, percebemos que nossos comportamentos são moldados por uma complexa interação entre o ambiente externo e nosso sistema nervoso, destacando a importância de compreendermos os mecanismos cerebrais subjacentes às nossas escolhas e motivações. Teoricamente, qualquer comportamento pode desencadear um padrão de dependência em nosso cérebro. Por exemplo, o simples ato de estudar, folhear um livro ou discutir um tópico acadêmico pode gerar uma resposta de prazer tão intensa que nos leva a buscar continuamente essa atividade. É como se o cérebro reconhecesse esses estímulos como essenciais para o seu bem-estar, criando uma associação quase viciante. Já pensou em acabar com a sua ansiedade e procrastinação de uma hora para outra e assim começar a ter foco para mudar sua vida? Parece mentira, mas agora é uma realidade. A nova cápsula do Novo Energético Natural faz isso. Ela age direto no cérebro, te proporcionando foco, concentração e vontade de produzir e trabalhar em apenas alguns minutos. No primeiro comentário abaixo, deixo o link do Power Mind, garanta o seu e comece a mudar de vida hoje mesmo. Esse fenômeno é evidente em diversas áreas da vida. Por exemplo, uma pessoa que inicialmente luta contra um vício em álcool pode encontrar no apoio dos Alcoólicos Anônimos uma nova fonte de motivação e recompensa. Assim, mesmo que o comportamento mude, a necessidade de estímulo persiste, demonstrando a versatilidade do cérebro em adaptar suas preferências. É crucial compreender que o vício não se restringe apenas a substâncias químicas, como álcool ou tabaco. Comportamentos cotidianos, como trabalhar, exercitar-se ou passar tempo com entes queridos, podem igualmente estimular áreas do cérebro associadas ao prazer e à recompensa. Portanto, é possível que nos viciemos em qualquer atividade que proporcione uma sensação gratificante. A formulação de prioridades
é um aspecto fundamental desse processo. Ao reconhecer as atividades que nos trazem satisfação genuína e incorporá-las em nossa rotina, podemos induzir uma sensação de bem-estar duradoura. Por exemplo, concluir um projeto de trabalho ou desfrutar de momentos de lazer com amigos pode gerar uma sensação de realização e contentamento. No entanto, é importante notar que nem todos os prazeres são iguais em termos de impacto neurobiológico. Enquanto algumas atividades, como o consumo de substâncias viciantes, podem gerar um aumento significativo na liberação de dopamina, outras, como a prática de exercícios físicos, podem proporcionar uma gratificação mais moderada. Ao longo do tempo, aprendemos a formular nossas prioridades de acordo com as atividades que verdadeiramente nos satisfazem. Isso pode envolver uma redefinição de nossos hábitos e comportamentos, deixando de lado aquelas atividades que interferem em nosso bem-estar e focando naquelas que nos trazem verdadeira alegria e realização. No entanto, é importante lembrar que esse processo não é linear e pode exigir uma dose de autoconhecimento e autodisciplina para alcançar um equilíbrio saudável. A busca por equilíbrio em nossas vidas muitas vezes nos leva a questionar sobre fórmulas ou estratégias para moldar nossos comportamentos de forma mais saudável. No entanto, é importante reconhecer que essa jornada é uma verdadeira balança de 2 pratos, onde cada decisão pode ter um impacto significativo em nossa qualidade de vida. Por exemplo, ao dedicarmos intensamente a uma atividade como o exercício físico ou o estudo, podemos inadvertidamente negligenciar outras áreas de nossa vida, como o convívio social ou o planejamento financeiro. Essa linha tênue entre o que é considerado saudável e o que pode se tornar excessivo se aplica tanto a comportamentos relacionados a substâncias quanto a outras atividades, como trabalho ou exercício. É crucial compreender que o mesmo sistema neurobiológico que nos impulsiona em direção a comportamentos viciantes, como o uso de drogas, também pode ser ativado por atividades socialmente aceitas, como o trabalho árduo. A dopamina, neurotransmissor associado à sensação de recompensa, desempenha um papel fundamental nesse processo, influenciando nossas escolhas e motivações. Para direcionar nossa motivação de forma consciente e saudável, é essencial entender os benefícios intrínsecos de cada comportamento. Nosso cérebro é programado para buscar recompensas. Então é natural que nos sintamos inclinados a realizar atividades que nos proporcionem satisfação. Mesmo atos altruístas, como doar roupas, podem ativar nosso sistema de recompensa, destacando a complexidade das motivações humanas. Ao estabelecer prioridades em nossas vidas, é importante reconhecer que a percepção de dificuldade está intrinsecamente ligada à nossa motivação. Aquilo que consideramos difícil muitas vezes é simplesmente o reflexo de uma falta de interesse ou comprometimento. Por outro lado, quando nos sentimos verdadeiramente motivados, até mesmo tarefas desafiadoras podem parecer alcançáveis. Um exemplo claro disso é a diferença na percepção de esforço entre 2 pessoas que jogam futebol. Enquanto uma pode encontrar prazer e disposição infinita no jogo, a outra pode sentir apenas desconforto e desejo de encerrar a partida. Isso ilustra como a motivação pode moldar nossa experiência e influenciar nossa disposição para enfrentar desafios. Portanto, ao buscar construir uma rotina saudável e equilibrada, é essencial não apenas compreender nossas motivações e prioridades, mas também reconhecer a importância da saúde mental e emocional em todo esse processo. Afinal, não se trata apenas de seguir fórmulas ou estratégias pré-estabelecidas, mas sim de cultivar um entendimento profundo de nossas necessidades e limitações individuais. Para transformar um comportamento em uma prioridade e realmente se importar com ele, é essencial adquirir conhecimento sobre os benefícios associados a esse comportamento. Sem esse entendimento, é difícil encontrar motivação para realizá-lo. Por exemplo, ao se exercitar é importante compreender os impactos positivos no corpo, como o aumento da mitocôndria e a sensação de bem-estar que acompanha a prática física.
Mentalizar os benefícios desse comportamento também desempenha um papel fundamental na sua priorização. Ao visualizar os resultados positivos que ele pode trazer para a sua vida, você se motiva a seguir em frente. Por exemplo, ao estudar, é útil imaginar como o conhecimento adquirido pode ser aplicado e os benefícios que isso trará para seu futuro. A técnica de storytelling ou contar histórias é uma maneira eficaz de internalizar informações e torná-las mais significativas. Ao criar uma narrativa envolvente em torno de um conceito ou tarefa, você facilita o processo de aprendizado e torna a experiência mais memorável. Por exemplo, ao explicar o funcionamento do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, você pode imaginar-se como um aventureiro descendo em uma jornada pelo corpo humano, entregando hormônios vitais em cada parada. Além disso, é importante reconhecer que o medo pode ser um poderoso motivador. O medo do fracasso ou de perder oportunidades pode impulsioná-lo a agir e a priorizar determinadas tarefas em sua vida. Muitos empreendedores de sucesso, por exemplo, são impulsionados pelo medo de não alcançar seus objetivos ou de perder tudo o que conquistaram. Portanto, ao buscar tornar um comportamento uma prioridade em sua vida, é essencial combinar conhecimento sobre seus benefícios, mentalização positiva, storytelling e até mesmo o reconhecimento do medo como um motivador válido. Essas estratégias podem ajudá-lo a encontrar a motivação necessária para transformar suas intenções em ações concretas e alcançar seus objetivos. Obrigado por assistir.